Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Daniel Silveira, advogado, professor universitário, ex-procurador-geral do município de Belém, mestre pela Universidade de São Paulo e que vai falar sobre o tema Reforma da Lei de Improbidade Administrativa. Olá, doutor Daniel, tudo bem? Olá, Raul. Obrigado pelo convite. Agradeço aqui ao Grupo Liberal e a você. E aproveito para cumprimentar vocês por essa iniciativa, que é muito boa aqui para o conhecimento do direito, de modo geral, para a população. Muito obrigado. Eu que fico muito feliz com a sua presença aqui. Doutor Daniel, o senhor poderia explicar o que é improbidade administrativa e fazer um histórico de como ela vem sendo aplicada no Brasil? Pois não. Essa não é uma pergunta muito simples, né? A improbidade administrativa ela é muito mal compreendida, né? Muitas vezes a gente vê nas reportagens até se referirem a crime de improbidade administrativa, quando na verdade a improbidade não é um crime, né? A ideia de improbidade, acho que para a gente falar de improbidade, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é a tutela da moralidade administrativa, né, no âmbito, aqui na legislação brasileira, de modo que a entender que tudo que tem a ver com o Estado, tudo que é serviço público, tudo que tem a ver com a atuação dentro da seara pública, ela tem responsabilidades específicas que não se aplicam à seara privada, por exemplo. Sim, naturalmente. Então, assim, há esferas de responsabilização que a legislação e a Constituição Federal garantem para proteger determinados bens jurídicos. A improbidade, ela parte da responsabilização administrativa. Enquanto a responsabilidade civil, por exemplo, ela trata de indenizações, de danos que um particular causa ao outro, e a legislação penal, ela trata de, como eu diria, a legislação penal trata de bens jurídicos que podem levar você à prisão, a sanções. A legislação, a responsabilidade administrativa, ela se refere mais a como o servidor deve desempenhar as suas funções no âmbito da administração. Então, ela tem muito a ver com a atuação do servidor, né? E ela estabelece assim, diversas condutas que devem ser observadas pelo servidor. Então, quando se trata da lei de improbidade administrativa, há três condutas básicas que são estabelecidas para serem observadas pelo servidor. As condutas têm a ver com a proteção do patrimônio público. Por exemplo, você não pode se utilizar da sua função para oferir ganhos para si mesmo. Você não pode, por outro lado, causar, durante a sua função pública, causar prejuízos à administração, né? Você não pode, por exemplo, você não pode, no exercício da sua função, causar, dar benefícios a outras pessoas, a terceiros, pelo exercício da sua função, e também há uma forma mais genérica de responsabilidade administrativa, que é causa de improbidade, que é a violação de princípios, né? O servidor não pode agir ilegalmente, né? Ele não pode violar princípios da administração. Ele não pode agir ilegalmente em nenhum cenário, mesmo que não cause os danos à administração ou seja objeto necessariamente de benefício próprio. Então, a improbidade ela não é, ao mesmo tempo, assim, essa descrição dessas condutas, elas são bastante genéricas. Mas a improbidade, ao mesmo tempo, ela não é uma mera... ela não pode ser confundida com meras ilegalidades. No exercício da função pública, você pode, em várias situações, por erro, por equívoco, causar, agir em desconformidade à legislação. Na verdade,
a atuação do servidor ela é sempre uma interpretação da legislação de direito público. E sendo uma interpretação, você imagina, o Ministério Público tem uma forma de interpretar. Dentro do Ministério Público, vários promotores interpretam a lei de forma diferente. Todos os aplicadores podem interpretar a lei de forma diferente. Então, a improbidade ela não se aplica a qualquer caso de ilegalidade. Ela se aplica a casos de ilegalidade qualificados. Ou seja, aqueles casos em que se está excedendo a função para causar um prejuízo, para você alcançar uma finalidade ilícita, né? No exercício da sua função. Então, a tutela a improbidade ela nasce para alcançar aqueles casos em que o servidor age com o intuito de alcançar de praticar um ato de corrupção. Ela vem, a lei de improbidade, ela nasce no bojo deste intuito de evitar corrupção através do quê? Através da tutela da moralidade administrativa e também para a proteção do patrimônio público. Então, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, ela necessita, além da ilegalidade, que pode ser uma ilegalidade banal, sim, é necessário dolo à má-fé para alcançar um objeto ilícito ou um benefício ilícito. Seria por esse caminho? É importante, a sua pergunta é muito importante. Por quê? Antes da reforma da lei de improbidade, não se exigia o dolo para a caracterização das condutas de improbidade. O que se exigia? Se exigia que o servidor agisse com culpa. Em determinados casos, havia a possibilidade de que, errando, o servidor pudesse causar um benefício a um terceiro e, portanto, ele seria enquadrado como improbidade. Mas isso já era muito questionado, mesmo antes da reforma, porque, veja, se os atos dos servidores são sempre interpretações da lei, e se a lei pode ter, mesmo no judiciário, muitas interpretações, então se afigura um pouco exagerado, demasiado, a ideia de que qualquer ilegalidade pudesse gerar uma improbidade. Inclusive, a improbidade ela tem penas muito severas. Ela caça direitos políticos, ela proíbe de se contratar com o poder público, ela gera indenizações e multas muito pesadas. Então, ela causa indisponibilidade de bens de pessoas ou empresas, sejam elas servidores públicos ou particulares. Ou seja, a lei de improbidade ela é um regramento de sanção pesado, né, contra particulares de um modo geral. Eu vou pegar um gancho aqui para fazer uma colocação e até uma pergunta, e o senhor fica à vontade para até me corrigir, porque eu não sou dessa área. Sim. Mas é muito comum a gente ver aí nesses interiores prefeituras, instituições públicas, onde as pessoas, os funcionários, os servidores, eles não estão, vamos dizer assim, preparados, não estão aptos para praticar determinados atos administrativos, e que às vezes ele tem que praticar, ele tem que abrir um edital para um concurso público, ele tem que abrir uma concorrência pública, e nem sempre ele consegue alcançar, ou não tem uma assessoria jurídica que consegue mostrar para ele que aquela conduta dele não está adequada à lei. Então, por isso, a minha pergunta anterior, se hoje é necessário o dolo, além da simples culpa, porque às vezes o edital diz que tem que ser publicado com 15 dias antes, mas ele não observa essa regra, aí vem uma nulidade, enfim, e até uma acusação de improbidade. É nesse sentido que eu estou falando. Certo. Você tem toda a razão. Inclusive, é preciso dissociar duas esferas de atuação das instituições de controle, né? Uma é a esfera da atuação das instituições de controle sobre os atos administrativos.
Então, os atos, eles podem, se eles contiverem ilegalidades, eles podem e devem ser revogados. Eles podem ser revogados pela própria administração ou eles podem ser revogados em processos administrativos gerados por instituições de controle, na própria justiça. Então, os atos administrativos, eles são controlados dessa maneira. Os servidores, eles podem ser responsabilizados. Há a possibilidade de responsabilização disciplinar, ou seja, dentro do âmbito do seu órgão público, ele pode ter descumprido o dever de cuidado na hora de preparar o edital, na hora de preparar o ato administrativo, seja ele qual for. Mas nada disso significa que há improbidade. A improbidade ela é um passo além. Né? A improbidade ela é para punir aqueles que estão ali praticando atos de corrupção, que não estão de acordo com a moralidade administrativa e nem com os cuidados que se tem que ter com o patrimônio público. Daí porque é preciso contextualizar a reforma da legislação. Né? A legislação, antes da reforma, ela estava sendo aplicada de modo a... Eu tenho duas observações para fazer sobre o modo de aplicar. Né? A primeira consequência dessa aplicação indiscriminada da improbidade, sem o dolo, sem a identificação de um propósito corrupto, né, na atuação do servidor, gerava medo nos servidores que não tinham esse propósito. Por quê? Ao passo em que a investigação não vai investigar a sua motivação, qualquer ilegalidade poderia ser entendida como uma improbidade. Então, isso gerou um fenômeno chamado apagão das canetas. Né? Porque ninguém queria assinar nada. Vinha a ordem lá de cima, o sujeito, o que estava abaixo da hierarquia, não, passa para o outro, Exato. Quer dizer, os gestores não assumiam as responsabilidades. Sim. E deixavam de praticar políticas públicas interessantes para a população, interessantes para os administrados e para a administração pública, e que deixavam de ser feitas porque se sentiam muito acuados na hora de praticar essas vulneráveis, né? Vulneráveis, essa é uma palavra. Porque, veja, uma acusação de improbidade, ela tem um peso muito grande e ela traz consigo a necessidade de se defender. Além disso, né? Tem a possibilidade de bloqueio de bens, né? Sim. Muitas vezes o servidor sofria bloqueio de bens, ia responder criminalmente, porque a improbidade também pode trazer atos tidos como atos de delitos penais, né, dentro de todo o contexto. Então é realmente muito complicado para quem está ali praticando um ato e administrativo e sem muito saber das consequências que isso pode gerar. Então é imprescindível. Assim, a outra consequência era uma atuação por parte dos órgãos de controle relaxada. Né? Havia, por exemplo, investigações infindáveis que duravam anos, né, inquéritos que duravam anos sobre determinado tipo de conduta para se propor finalmente uma ação de improbidade muitos anos depois, a respeito da qual às vezes o servidor nem estava mais no órgão, não tinha mais acesso a provas, não tinha a memória necessária para apresentar sua defesa. E além disso, assim, se envolver num ato considerado de improbidade traz um custo pessoal muito grande. Sim. Principal, assim, na contratação de advogados, né, especialistas no assunto, assim, o próprio custo social em relação à imagem. Então, é muito a ideia de ser acusado por improbidade causava um pânico mesmo nesses servidores e foi por isso que a lei veio modificar a legislação que vinha vigindo já há bastante tempo. Quando se viu no âmbito aí da Operação Lava Jato, né, uma série de atuações exacerbadas, se viu também uma oportunidade política de se rediscutir isso. E assim, as consequências disso ainda não podem ser totalmente medidas. Mas a lei, a reforma, ela procurou direcionar
para questões que realmente mereciam uma outra análise, um outro olhar. E a improbidade administrativa, ela atinge apenas os servidores ou ela pode envolver terceiros que não estão no âmbito do serviço público? Olha, ela pode envolver, além de servidores, pode envolver particulares, sejam pessoas físicas ou jurídicas. A lei prevê essa possibilidade. Antes da reforma já era possível, né? E era possível de uma maneira também bastante larga. O que acontecia em relação aos particulares? O mero fato de se identificar um benefício para o particular, decorrente de uma conduta qualquer que seja, tivesse ele ciência ou não, já o implicava, já poderia implicar numa ação de improbidade. Em diversos casos a gente observa que sócios de empresas que haviam sido beneficiadas por determinada conduta eram envolvidos, inclusive, na ação de improbidade também, mesmo sem condutas específicas, sem condutas especificadas, e que gerava também nos particulares um custo maior para contratar com o próprio poder público. Quando você entra numa atividade que é arriscada, o custo tende a aumentar. Lógico. Então, sem dúvida, esse custo ele já era introjetado nos contratos administrativos, por causa do tipo de controle e dos riscos a que estavam submetidos os particulares. E quais os principais pontos que foram reformados na lei de improbidade pela Lei 14.230 de 2021? Olha, foram vários pontos muito interessantes. Alguns deles que a gente pode dizer bastante justos e adequados, que estão numa toada de revisão da lei de improbidade de acordo com a jurisprudência que já estava se estabelecendo antes mesmo da reforma. Outros pontos são mais polêmicos, mas a gente pode analisar aí um a um, né? Eu diria que o primeiro ponto a se chamar a atenção e o mais importante de todos, você já perguntou e a gente já tratou um pouquinho aqui a respeito da questão do dolo, né? O dolo, a identificação do dolo como o fator principal da caracterização da ação de improbidade é essencial para uma correção de cursos da legislação, né? A jurisprudência admitia, com base na lei, com base no texto da lei, a existência de improbidades culposas, mas apenas com base no texto. Mas identificava a necessidade de sempre de se demonstrar esse elemento subjetivo, né? Esse elemento subjetivo do agente, ou seja, a vontade do agente em praticar aquele ato ou então a sua negligência com as coisas da administração para que gerasse o ato de improbidade. E isso ficou mais claro na lei, restringindo ainda mais ao dolo. Não me parece uma alteração injusta, porque se está tratando aqui de combate à corrupção, se está tratando aqui de algo que pode gerar restrições severas, penas severas. A gente não está dizendo aqui, olha, pode cometer qualquer ilícito. Se você cometer ilícitos culposos, você pode ser sim apenado como servidor. Você vai sofrer um processo administrativo disciplinar e vai sofrer sanções respectivas ao ato que você cometeu. Mas se reservou, o intuito foi sim se reservar a improbidade para atos mais graves. Mas há muitos outros, né? Há muitos outros pontos. Eu separei uns aqui que a gente pode identificar. A ampliação, um outro ponto muito interessante é a ampliação do prazo prescricional. A legislação de improbidade, ela tinha como prazo prescricional de apuração dos atos de improbidade 5 anos, né? Eu tinha um prazo de 5 anos. Esse prazo foi aumentado para 8 anos, né? Então não houve aí uma redução das possibilidades
das possibilidades de processamento das ações de improbidade. Houve, sim, um aumento. O que foi mais polêmico não foi a questão do aumento do prazo prescricional. O que foi polêmico foi a introdução de um conceito que não havia no direito brasileiro desta maneira como foi introduzida na lei de improbidade, que é o conceito de prescrição intercorrente, feito dessa maneira. A prescrição intercorrente, ela existe, sim, no processo civil, principalmente na legislação tributária, de forma expressa, para aqueles casos em que o processo já está proposto, se está discutindo a determinada questão. Normalmente se trata de ações de execução, em que não se encontra bens e o processo fica parado ali sem perspectiva alguma. Eternamente. Aí se admite que, se não se encontram bens durante um período, o período de prazo prescricional daquele direito que está sendo discutido, aí estaria prescrito, haveria a prescrição intercorrente desse processo e não mais se poderia discutir aquela questão em juízo. Na ação de improbidade não é assim. Na ação de improbidade, o que foi feito foi a introdução de um prazo para o encerramento entre instâncias da discussão, de 4 anos, a metade do prazo prescricional. Então, a partir do momento que você ingressa com a ação, você tem 4 anos para chegar na sentença de primeiro grau. Se há recurso, o processamento desse recurso tem 4 anos para chegar no acórdão em segundo grau. E se você vai à instância especial, seja por recurso especial ou extraordinário, teria 4 anos também para se discutir isso. Esta mudança, sim, ela é bem polêmica. Não só pelo ineditismo desta questão, como desta previsão da prescrição intercorrente, como também pelos questionamentos que ela traz. Porque é algo assim realmente estranho o que foi introduzido. Se você fizer um paralelo com o processo penal, por exemplo, os casos em que há um prazo prescricional de 4 anos para os casos de menor potencial ofensivo, aqueles crimes mais simples possíveis, aquele briga de bar, isso vai para o juizado especial criminal e você tem 4 anos para processar aquilo sob pena de prescrever. Se você destrói, por exemplo, uma placa de rua, a pena a que você está sujeito, ela já passa de 2 anos, que é o do menor potencial ofensivo. Ela vai para 6 anos, para 3 anos. E, com isso, aumenta o prazo prescricional dela também, que assim se calcula no processo penal. Ou seja, o crime para destruir a placa de rua tem um prazo prescricional de 6 anos. E a improbidade, que pode ser um dano muito maior ao patrimônio público. Até porque a lei não diz qual é a grandeza desse bem para determinar a prescrição intercorrente de 4 anos. Exatamente. Né? Então, fica incoerente, entende? Então, eu já vi que há vários questionamentos, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou ainda em relação a isso, nem o STJ, pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma manifestação assim, mais abrangente a respeito desse assunto. Então, este é um dos pontos mais polêmicos que se verifica na reforma da lei de improbidade. Mas há outros também. Né? A alteração da extensão das penas de multa e suspensão de direitos políticos, por exemplo, elas foram bastante alteradas em relação a aquilo que se verificava na lei originária. Mas, por outro lado, há também um maior respeito aos meios de defesa do acusado. Né? Então, há alterações na legislação processual referente à improbidade administrativa que são benfazejas, e eu acho que neste passo a reforma andou muito bem. Primeiro, que ela reconhece os princípios de direito administrativo sancionador para a defesa dos acusados de improbidade. Isso daí já é algo que é uma consolidação do que vinha sendo reconhecido pela jurisprudência. A lei de improbidade ela não trazia muitos
uma disciplina muito grande dos elementos processuais, né, dos seus elementos processuais. E ao mencioná-los agora, ela fez já reconhecendo que se trata de um processo sancionador, ou seja, ela garante ao acusado de improbidade direitos que são claros na análise do processo penal, por exemplo. E no processo civil. Que no processo civil era uma coisa mais, uma coisa menos específica. Por exemplo, a forma de se identificar qual era a acusação que o réu estava sofrendo naquele processo. Quando se fazia uma análise, uma investigação sobre improbidade, se levantavam os elementos, mas na hora de propor a ação, a proposição ela era muito assim. O Ministério Público ou o ente público requer que seja condenado por improbidade nos termos do artigo 9, 10, 9º, 10º ou 11º da Lei de Improbidade Administrativa. Era genérico. Era genérico. Você não identificava, mas vem cá, qual é a conduta? Qual é a sanção que você quer me aplicar? E por quê? Né? Por quê? Então, os pedidos eram assim genéricos e não havia um momento de especificação do pedido, coisa que a legislação hoje exige, né? Exige que antes do acusado se manifestar, que haja uma identificação. Olha, sobre o que é especificamente que nós vamos processar aqui, qual conduta nós vamos processar, né? E qual é a capitulação dessa conduta. Isso é algo importante. Então, outra coisa importante é a questão de um prazo para a conclusão dos inquéritos civis a respeito da improbidade administrativa, que às vezes se arrastavam por anos. Foi uma das coisas que a gente mencionou há pouco. E que agora essa prescrição veio e... Tem a prescrição e tem a limitação dos inquéritos, que eles têm 365 dias para ser concluídos, prorrogáveis uma única vez por um igual prazo, né? Então, isso ajuda também a manter atualizado, né, ali as pessoas que vão se defender disso, porque às vezes essa espada de Damocles está na cabeça delas durante anos e quando aparece finalmente a ação já não tem meios, documentos, muitas vezes necessário para fazer a sua defesa, né? Então, e havia também uma outra alteração que acabou sendo julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que era a alteração referente à legitimidade exclusiva do Ministério Público para a proposição da ação de improbidade, excluindo a possibilidade dos entes públicos entrarem com essa ação também. Eu acredito que é correta a revogação desse dispositivo, porque ele reduzia demais a possibilidade de se propor essas ações. E quem sofre o dano são os entes públicos, né? Então, se o Ministério Público ficasse inerte, nada poderia ser feito. Exatamente. E com isso, os entes eles investigam e têm autonomia para ingressar com a ação também. Então, eu diria que essas são assim, algumas das principais mudanças a respeito das quais a gente ainda não tem um fechamento completo, né, do entendimento da jurisprudência a respeito. Então, ainda há muita coisa a ser discutida a respeito dessas mudanças. Então, nós podemos dizer que essas mudanças são profundas na própria identificação do que é improbidade, e tais alterações podem alcançar processos em curso? Podem alcançar processos em curso, sim. Imagine que, se hoje é preciso o dolo para haver a caracterização da improbidade administrativa, então, vários processos em curso, a pessoa vai dizer, peraí, mas se mudou a caracterização da improbidade administrativa e aqui não estão demonstrando o dolo que agora é necessário ter, então eu não pode continuar esse processo contra mim, correto? Correto.
Então, inclusive esta alteração, esta discussão sobre a chamada retroatividade da reforma da Lei de Improbidade Administrativa foi objeto de análise do Supremo Tribunal Federal, né, num julgamento que foi concluído no ano passado, da lavra do ministro Alexandre de Moraes, em que ele analisou a possibilidade de se aplicar imediatamente a Lei de Improbidade Administrativa para os processos em curso, né? O resultado do julgamento ele foi para que não haja uma modificação daquilo que já foi julgado, né? Os processos que já têm a condenação, que já foram julgados, eles não serão atingidos. Mas os processos em curso, esses sim, haverá essa caracterização. Porque há, na verdade, não há uma retroação própria da Lei de Improbidade Administrativa. O que há é o fato de que aquilo que se considerava, muito daquilo que se considerava improbidade, hoje já não é mais. Então aí não se pode aplicar. Exatamente, não se poderia aplicar. Então, muitas pessoas que têm as ações de improbidade em aberto têm a chance, sim, de se exonerar da acusação, principalmente diante do fato de que antes não se tinha sequer preocupação em mostrar o elemento subjetivo, né? Ou se admitia até culpa. Então, assim, os esforços na hora de se provar a improbidade, eles eram diferentes do que agora se exige. Então, as ações em curso, elas podem sim ser atingidas pela nova lei. Já o disse o Supremo. Na sua opinião, essa reforma prejudica o combate à corrupção? Olha, eu acho que nós precisamos refletir com seriedade a respeito da lei. Sim. Aqui, a minha experiência profissional é uma experiência que anda dos dois lados dessa situação. Tanto como procurador, nós temos a possibilidade de defender o ente público, né, contra atos de improbidade, como advogado de defender particulares e servidores a respeito dessa questão. E há muito, no debate público hoje em dia, há uma discussão muito extremada, né, a respeito das opiniões que se tem a respeito das alterações da Lei de Improbidade. Eu diria que algumas alterações são adequadas, mais do que adequadas, eram necessárias para o regramento da improbidade, e outras são um tanto complicadas. De um modo geral, eu acho que a Lei de Improbidade, a reforma da Lei de Improbidade, ela repõe, ela consolida alguns ganhos que a própria jurisprudência vinha reconhecendo. Sobre os novos institutos, ainda há muito a se discutir. Não se pode simplesmente afastá-los, eles são criação do Poder Legislativo, legitimamente constituído, então nós devemos, como operadores, interpretar e dar a eles a melhor destinação dentro do sistema constitucional brasileiro. Doutor Daniel, foi um prazer tê-lo aqui e eu espero que o senhor volte para a gente tratar desse e de outros assuntos, e as portas aqui da casa estarão sempre abertas para o senhor, para a gente debater esse e outros temas. Muito obrigado. Muito obrigado, Raul. Eu agradeço novamente aqui o pessoal do Grupo Liberal. Estou sempre à disposição para discutir questões de direito público, de interesse da população. Muito obrigado. Muito obrigado.